Olá, olá, bom dia, a graça e a paz do nosso bom Deus, manhã de terça-feira e você está no programa Café com Graça, seja muito bem-vindo. Quero convidar você a distribuir aí o link de transmissão, abaixo do seu vídeo, compartilhamento, você copia esse link e distribua aí nos seus grupos de WhatsApp para que a gente possa tocar, incomodar no bom sentido, muitas pessoas, para que eles possam ser abençoados com a palavra de Deus. Você que está chegando por agora, se inscreva no nosso canal. Eu vou pedir também você para dar uma curtida aí e também apertar lá as notificações, aquele sininho, para que quando o vídeo começar, quando a transmissão começar aqui, o programa, chegue o aviso para você, ok? Também faça um comentário aí, porque o YouTube vai entregar melhor o nosso conteúdo. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui nesta manhã de terça-feira para continuar estudando a palavra de Deus e nós estamos estudando o livro de Gênesis. Ontem nós tivemos uma mensagem muito poderosa, muito abençoadora, né? Sobre os rios que estão lá no Éden. Na realidade é um rio só, mas que é distribuído ali em 4 braços, e ele representa o fluir do Espírito nas nossas vidas. Hoje eu gostaria de usar esse tempo para falar para você, né, ainda sobre Gênesis 2:9, que é sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso aqui tem uma mensagem muito poderosa, isso aqui é a base da nossa vida, os fundamentos da nossa vida cristã. Se você compreender isso aqui, você vai compreender como viver diante de Deus, não só como viver, mas viver com sucesso, né? Com frutos da parte de Deus. Amém? Vamos ler Gênesis 2, verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor colocou aqui, mandou fazer, né? Árvores, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e árvores para dar alimento para o homem. Então o homem não tinha que trabalhar para comer, né? O homem tinha que trabalhar por outro motivo, que depois nós vamos falar também. E até já tocamos também sobre o propósito do homem, né? Que a bênção só veio quando tinha o homem. Então o propósito de Deus só pode ser executado quando tem o homem. Então, o que acontece? O homem agora está ali, mas ele não precisava trabalhar para comer. Ele tinha todas as árvores, todo o suprimento de Deus. Sabe, uma das coisas que precisa ficar bem frisado para mim, para você, é que nós somos dependentes de Deus. De Deus. Deus é que nos dá o suprimento. Pastor, eu estudei. Pastor, eu tenho uma empresa, eu trabalho muito. Mas você precisa compreender que tudo isso é fruto da bênção de Deus na sua vida. Entende? A Bíblia diz que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Então, tudo que você tem foi Deus que te deu. Amém? Mas a nossa mensagem hoje é que o Senhor colocou 2 árvores principais no jardim. Colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou a árvore da vida. Então tem 2 árvores ali. Você precisa entender o seguinte, que quando Deus cria o homem, Deus não quer um robô. Deus queria um homem e que ele tivesse liberdade de escolha. E a única maneira do homem ter liberdade de escolha é ter opção de escolher outra coisa que não seja Deus. Então, quando a Bíblia mostra que essas 2 árvores e que ele tem opção de escolha, quer dizer que o homem tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher entre as 2 coisas. Então, havia 2 motivos principais aqui. Entende por que que Deus colocou o homem ali diante destas 2 árvores? Primeiro, porque Deus não queria forçá-lo a aceitá-lo.
Isso é um fato. O homem tem que ter opção de escolha. Eu sei que muitos cristãos não entendem isso. Não entendem, não respeitam. Isso é muito importante. Você você compreendeu o seu papel como cristão, entende? Você tem o direito de pregar, nós temos o direito de pregar, temos o direito de tentar convencer as pessoas e levar Cristo a elas. Mas elas têm todo o direito de andar pelo caminho que elas quiserem. Compreende o que eu estou dizendo? Uma pessoa que quer ser macumbeiro, ela tem o direito de ser macumbeiro. Alguém que quer ser homossexual, ele tem o direito de ser homossexual. Então, as pessoas, Deus respeita o direito das pessoas. Mas às vezes tem cristãos que não respeitam. Eles não respeitam. Então, é um fato que Deus tem gente indo para o inferno. E é uma escolha dela. Deus não força ninguém. Deus chama, mas Deus não força ninguém. Então é importante você entender isso. O homem tem o livre-arbítrio de escolher aonde ele quer ficar, qual caminho ele quer andar. O chamado de Deus é para todos, a obra da cruz é para todos. Mas você tem que ter a opção. Tem que ter a opção. Entende o que eu estou dizendo? Quando você não tem opção, é muito ruim. Então, hoje as pessoas têm opções. Elas têm Deus e têm tudo fora de Deus. Tem outros caminhos fora. Você pode crer em Deus e crer no que você quiser. Hoje o homem crê que a vaca é um Deus, entende? Que uma barata é um Deus. É assim que as pessoas, o rato, né? Pessoas estão fazendo comida aí em certos países, os ratos estão ali no meio e eles não mexem com os ratos, porque para eles o rato é Deus, assim como a vaca é Deus. Porque, então a pessoa tem o direito de crer no que ela quiser. E nós temos o direito de pregar e anunciar Cristo para essas pessoas, mas elas têm o direito, mesmo ouvindo o evangelho, elas têm o direito de escolher. No jardim, Deus criou duas árvores e colocou a opção deles escolherem. O homem tinha a opção de escolher entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então as pessoas, elas têm liberdade, o livre-arbítrio. E isso precisa ser respeitado. Isso não quer dizer que você não tem que ter encargo pelas pessoas, orar e chorar pelas pessoas, pregar para elas, mas elas têm o direito de escolher. Entende? Segundo motivo é que Deus queria responder uma acusação do inimigo. Você sabe que o diabo sempre nos acusa. Nós já estudamos isso aqui, que ele é o nosso acusador. Então, lá no livro de Jó, você tem uma acusação. A acusação é que Deus cercava Jó com bênçãos, para que ele não tivesse outra opção. Compreende o que eu estou dizendo? Então, lá em Jó capítulo 1, de toda a história de Jó, eu vou ler só o verso 8 ao 10 para você entender. Vamos lá? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste como Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. O que o diabo está acusando Jó, ou acusando Deus? Entende? Qual que é a acusação aqui? A acusação é o seguinte: será que ele realmente teme? Será que fosse para escolher, ele escolheria o Senhor? Ou será que ele está escolhendo o Senhor porque o Senhor cercou ele de bênçãos? A grande questão é: Deus é amado pelo que ele é ou pelo que ele dá? Entende? Deus é amado pelo que ele é ou porque ele dá? Essa é a questão aqui da acusação do diabo contra Jó. Será que Jó realmente teme? Porque será que ele não está servindo o Senhor por tanta bênção que o Senhor tem dado? O que é isso? Olha os filhos, olha a fazenda, olha o gado prosperando, olha a saúde. Entende? Depois você conhece a história de Jó. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: será que as pessoas adoram o Senhor, servem ao Senhor pelo que ele dá ou pelo que ele é? Porque se é pelo que ele dá, então não tem escolha.
É essa a acusação. A acusação é essa. Será que ele escolheria outra pessoa se não tivesse nada disso? Então, a única forma de Adão poder escolher Deus é tendo alternativa. Se não tem uma alternativa, então tem um problema. Então, a questão das árvores aqui agora é uma questão de escolha, entende? Então, Deus coloca o homem diante de duas árvores para que ele possa escolher, escolher, escolher. Você escolheria Deus não tendo nada? Muitas pessoas falam, não, pastor, eu sou dizimista fiel, porque Deus tem me abençoado tanto. A pergunta é, se não te der nada, você continua dando? Se Deus não te der nada, tirar até a sua saúde, você continua servindo? Essa é a pergunta, entende? Então nós temos que ter direito de escolha. Então a acusação era essa. O que Deus fez? Quando cria Adão, coloca ele diante de duas árvores. Por quê? Porque uma árvore representava, simbolizava Deus. A árvore da vida apontava para Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal apontava para tudo que estava fora de Deus, inclusive o diabo. Então você tem dois caminhos. Esses caminhos estão em toda a palavra de Deus. Sempre haverá dois caminhos. Sempre haverá dois lugares para você ir, para você seguir. Entende? E sempre você vai poder escolher entre Deus e tudo aquilo que está fora de Deus. Inclusive, esse fora de Deus está incluído aí o diabo. Amém? Então vamos lá. A árvore da vida. A árvore da vida representa algumas coisas. Primeiro, representa Deus como vida. 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 Entenda, grava essa palavra, vida. Então, a árvore da vida aqui simboliza o próprio Deus como fonte de vida para mim e para você. Eu vou ler dois textos aqui com você. Colossenses capítulo 3, verso 4, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Lá em 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Então, todas as árvores aparecem em Gênesis como sementes. E elas vão se desenvolvendo durante toda a palavra de Deus. Quando eu digo todas as árvores, é as duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza morte. E no final vai ser o quê? O lago de fogo. O lago de fogo e enxofre. Vai finalizar lá no final de Apocalipse. A árvore da vida representa vida, o nome já diz isso. E ela vai encerrar lá com a Nova Jerusalém, lá no final. Então, estas árvores representam vida. Se você vai para a árvore da vida, você tem vida. Se você vai para a árvore do conhecimento do bem e do mal, você tem morte. Morte. Compreende? Então, esse é o primeiro significado das árvores: vida e morte. Vida e morte. Segundo, também aponta para a dependência de Deus. A árvore da vida é dependência. A árvore do conhecimento do bem e do mal é independência de Deus. Independência. Então, tudo o que está relacionado com a vida exige dependência. Tudo que está relacionado com a morte é independência. Entende? Então, vou colocar algo para você aqui. Ninguém forma em respiração. Ninguém tem diploma de comer e beber. Por quê? Porque isso tudo é o quê? Você depende. Você depende. Não é algo que você aprende. Ah, vou aprender a respirar, vou fazer um curso, 10 passos de como respirar. Vou aprender um passo de como comer. Formei, terminei, peguei o certificado, agora eu sei respirar e eu sei comer e beber. Não, ninguém faz isso. Isso é fruto de dependência. Entende o que eu estou dizendo? Por outro lado, conhecimento gera independência. A questão é, uma vez que eu sei, eu vou querer fazer sozinho. Uma vez que eu sei, eu quero fazer sozinho.
Então a árvore da vida aponta para a dependência de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para a independência de Deus. Se você depende de Deus, você tem vida. Se você é independente de Deus, você tem morte. Palavras de vida e palavras de morte. Lembra daquelas separações lá de Gênesis 1? Luz e trevas, pecado e não pecado, águas de baixo e águas de cima, aquilo que é da carne, aquilo que é do espírito, e por último, terra e água, que aponta para a morte e para a vida. Aqui está a morte e a vida. Aquilo que é fruto de dependência de Deus tem vida. Aquilo que é fruto de independência de Deus é morte. Morte. Eu vou te dar um exemplo aqui de Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Deus o chamou. Mas Deus o chamou e deixou ele ficar dependente de Deus. Deus não deu para ele a localização no GPS, no iPhone de Abraão. Entende? Não. Deus simplesmente foi com ele e falou: bora junto. A hora que for para virar, eu falo. A hora que for para seguir, eu falo. Se for para a direita, eu também falo. Então, ou seja, a presença de Deus era o mapa de Abraão. O que muita gente quer hoje? Ele quer saber o caminho. É isso que as pessoas querem. Eu vejo muitos irmãos querendo saber o caminho. Qual que é o caminho? Me fala o caminho que eu vou. É assim a vida cristã de muitos, entende? Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer te dar o endereço para onde você vai, qual que é o segredo da bênção. Não é isso aí que todo mundo vendendo na internet? O segredo da bênção? O caminho da prosperidade? A mente milionária? É isso que está todo mundo vendendo aí. Está todo mundo te dando o caminho e você está seguindo o caminho. Entende? Mas esse caminho é o quê? Independência. Você vai fazer sem Deus. É o que muita gente está fazendo. E você fala, pastor, mas as pessoas estão prosperando. Mas quem falou que prosperidade é sinônimo de bênção de Deus? Bênção de Deus, sim, pode se manifestar também prosperidade. Mas você não mede a bênção de Deus por causa de dinheiro. Porque se você medisse a bênção de Deus por causa de dinheiro, então nós temos que ser discípulos do Elon Musk, do Jeff Bezos, esses que têm que ser os nossos discipuladores, e não a palavra de Deus. Compreende o que eu estou dizendo? Então isso é muito importante. Você não pode mudar as coisas do cristianismo, mudar a mensagem do evangelho. Não. Você pode aprender princípios, sim, mas esses princípios sempre têm que te levar para a árvore da vida. Se os princípios que você aprende te levam para o conhecimento do bem e do mal, para a independência, para bater no peito e dizer eu sou bom, aprende comigo que você vai arrebentar, entende? Cuidado, cuidado. Porque tem coisas que te levam para a independência, tem coisas que te levam para a dependência. Abraão dependeu de Deus. Por quê? Porque não sabia o lugar. Não sabia o lugar. Então é muito importante você entender que dependência é o caminho da vida. Independência é o caminho da morte. Vou te dar um exemplo aqui. Um pregador. Primeira vez que ele vai pregar, o pastor chama ele e fala: irmão, você vai pregar na igreja, eu vou viajar, você vai pregar e eu vou deixar por conta de você. Ok. Ele fica trêmulo, ele fica temeroso. A semana inteira, ele vai para a Bíblia. Olha, a Bíblia é um livro muito grande, mas às vezes pode parecer que não tem nada. Entende? Essa pessoa vai de Gênesis a Apocalipse procurando alguma coisa para pregar e não acha. O que ele faz? Ele ora, ele chora, ele fala: Deus, tem misericórdia de mim, eu vou passar vergonha. E ele começa então a fazer tudo o que precisa, assim, porque ele precisa de uma mensagem para pregar, porque o pastor deixou ele responsável. Entende? E ele então jejua, fica sem comer, e ele não dorme, e ele vai para a palavra, ele lê quase a Bíblia inteira numa semana. Aí chega no domingo, na hora de subir, ele só sobe com os joelhos trêmulos. Ele pega o microfone trêmulo, mas ele abre a boca quando ele prega, todo mundo fala: meu Deus, mas foi precioso demais. E manda mensagem para o pastor e fala: pastor, você acertou, pode viajar mais vezes. Esse irmão é precioso demais, que palavra poderosa. Como nós fomos abençoados. Aí o pastor faz o quê? Chama o irmão e fala: irmão, recebi muitos elogios. Foi uma bênção a sua palavra.
Vamos fazer o seguinte, domingo você prega de novo. Aí naquela semana, ele vai para casa, ele fala, realmente, eu sou bom. Eu acho que sou até melhor que o pastor. Sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou ministrar algo que esse povo vai ficar impactado. Ele não ora o tanto que ele orou da outra vez. Ele não jejua como ele jejuou da última vez. Ele não geme como ele gemeu da última vez, porque ele acha que ele agora consegue fazer. E aí, na hora de subir, ele sobe todo confiante no púlpito. E ele abre a Bíblia e começa a falar. E tudo que ele tem para falar em 1 hora, ele fala em 5 minutos. E não tem mais nada para falar. Então ele desce envergonhado. Mas o que aconteceu? Só aconteceu a diferença entre depender e não depender de Deus. Aconteceu a diferença da morte e da vida. Aconteceu que ao invés de você ir para a árvore da vida, você depender de Deus, fazer como Abraão, ir junto com Deus, você quis agora fazer independente de Deus. Então, um resultado foi vida, o outro resultado foi morte. Então, qual que é a maneira de nós sabermos se nós dependemos de Deus ou não? É fácil. Existe um aparelho chamado dependenciômetro. Você quer saber se você depende de Deus ou não? A respeito de alguma coisa? É fácil. Por exemplo, o seu trabalho. Você depende de Deus no seu trabalho? É simples. Mede. Eu oro ou não a respeito dele? Você depende ou não do seu casamento? É simples. Você ora ou não a respeito do seu casamento? Se você ora, você depende. Se você não ora, você não depende de Deus. Então, uma oração é o meio. É o meio. O que Paulo falou? Que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O seu poder se manifesta na minha fraqueza. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu dependo, porque na fraqueza eu dependo de Deus. Quando eu não tenho, eu vou para Deus. Entende? Aí quando eu faço isso na dependência de Deus, eu tenho força. Quando eu faço isso na independência de Deus, achando que eu sou forte, manifesta em mim a fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder de Cristo. Então, depois que Adão caiu, Deus disse que ia esmagar a cabeça da serpente, né? Ia fazer isso através de quê? Da semente da mulher. Da semente da mulher. Isso está lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, por um lado aqui, você tem a igreja apontando, a mulher apontando para a igreja, compreende? Agora, por outro lado, você tem um princípio aqui, que é o princípio de vida. Pastor, por que você mudou tão radical aí? Para te mostrar esse princípio. Porque eu estou falando de dependência e de independência. Eu estou falando de morte e de vida. Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma aponta para a vida, outra aponta para a morte. Uma aponta para a dependência, outra aponta para a independência. Dependência te leva para a vida, independência te leva para a morte. Eu estou dizendo que quando a promessa é feita, aqui, que Adão peca, e Deus lança a promessa que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, essa mulher aqui aponta para a igreja. Mas também aponta para um princípio de vida, que nós chamamos de princípio da vida feminina. Princípio da vida feminina. Que é isso? É porque a mulher tem um princípio diferente do homem. Qual que é o princípio da mulher? O princípio da mulher é que ela é dependente, frágil e submissa. Frágil, dependente e submissa. A Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil, é a parte dependente. E a Bíblia diz que a mulher deve submeter ao marido. Então isso aqui é um princípio de vida. Vida feminina. Uma vida diante de Deus. Compreende? Por quê? Porque diante de Deus,
todos nós somos mulheres. A Bíblia diz que a igreja é a noiva. Então existe um princípio de vida da igreja. Todos aqueles que nascem de novo e se tornam igreja precisam entender esse princípio, que é chamado de princípio da vida feminina. A mulher é frágil, dependente e submissa. E o homem? O homem, ele é forte, provedor e ele é o líder. Líder, provedor e ele é a força. Força, liderança e provisão. Esse é o papel do homem. Mas o homem, nessa ilustração nossa, é Cristo. Nós somos a noiva, a mulher. Então nós temos o princípio da vida feminina em nós. Porque nós temos que agir para com Deus debaixo de fragilidade. Paulo diz que na sua fraqueza manifestava o quê? Força. Nós temos que andar em dependência. Dependência de Deus. Eu disse que você sabe se você depende ou não quando você ora. E nós precisamos andar também em submissão. Submissão àquilo que Deus falou, àquilo que está escrito. Então aqui está dois princípios de vida. Eu estou mostrando para você a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um é caminho de vida, outro é caminho de morte. Um é caminho de dependência, outro é caminho de independência. Então tem o princípio da vida feminina. Cristo é o varão, é o homem, é o noivo. A igreja é a noiva. E o princípio que nós andamos é o princípio da vida feminina, que é fragilidade, dependência e submissão. Aprenda esse princípio diante de Deus. Porque se você andar nesse princípio, você vai andar pela árvore da vida e não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então é assim que nós andamos na nossa vida. Então, sua caminhada tem que ser uma caminhada em dependência de Deus. Não queira ser independente. E sempre que você aprender, submeta o seu conhecimento à presença de Deus. Para quê? Para que você não seja independente. Há uma grande frase que eles falam aí, já vi pastores modernos falando, coaches falando, né? Aquilo que você consegue fazer, você faz. Aquilo que você não consegue fazer, Deus faz. Sabe, essa frase chega a ser maligna. Chega a ser maligna. Por quê? Porque o que eu consigo fazer, o que eu consigo fazer no final das contas? Entende? Eu tenho que submeter tudo que eu tenho, tudo que eu sou, nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que Moisés foi chamado por Deus. Ele foi chamado com 80 anos. Porque Moisés teve 120 anos. 40 anos ele estava no Egito achando que ele era alguma coisa. Achando que ele poderia fazer alguma coisa. Matou um egípcio, teve que fugir para o deserto. No deserto foram 40 anos para ele entender que ele não era nada. Nada. Chegou ao fim dele mesmo. Ficou gago, velho, 80 anos, 10 anos esperando a morte. Porque ele escreveu o Salmo, que diz que a vida do homem seria 70 anos, o que passasse disso seria canseiro e enfado. Ou seja, aos 70 ele pensou que ia morrer. Não morreu. Com 80 Deus o chamou. Por que Deus chamou ele com 80 anos? Porque Deus não pode chamar o homem na força do seu braço. Deus não pode usar o homem na força do seu braço. Eu quero dizer algo para você, se tudo que você faz para Deus é o que você consegue fazer, isso não é obra de Deus. Obra de Deus é aquilo que você faz que você não consegue fazer. Aí você precisa de Deus, depender de Deus. Então, muitas pessoas estão chegando ao fim delas mesmas. E Deus permite elas chegarem ao fim delas mesmas. Então tem muita gente chegando no casamento no fim. Então quando você chega no fim e você depende de Deus, Deus vem e faz uma obra na sua vida. Mas se você passar em ser independente de Deus de novo, a crise vem de novo. Por isso que tem crentes que vivem uma montanha russa. Porque ele depende de Deus só quando a crise está feia. Depois que tudo melhora, ele passa a ser independente de Deus de novo. Ele passa a fazer por conta própria. Mas se você depende de Deus, faz como Abraão, vai seguindo o caminho debaixo da direção de Deus, eu quero dizer que a bênção é contínua na sua vida. A paz, a alegria, a satisfação na presença de Deus é contínua. E você vai ver a boa e poderosa mão de Deus a seu favor. Vamos orar por esse dia, vamos orar por essa semana. Deus tem
tantos ensinos para nós, irmãos. Estamos falando da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Senhor, eu abençoo o dia do meu irmão, eu declaro que ele vai desfrutar hoje de prosperidade, de bênção, da sua companhia, o guiando por todos os seus caminhos. Ensina-nos a depender do Senhor. Ensina-nos a buscar o Senhor. Ensina-nos a orar por tudo, porque a oração é o termômetro da dependência e nós queremos depender do Senhor. Abençoa o dia do meu irmão, abençoa a semana dele, declaramos que a bondade e a misericórdia de Deus o perseguirá e o alcançará em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amanhã, 8 horas, estaremos aqui dando continuidade ainda à árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus te abençoe.